Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você e dessa vez no livro de Efésios, que é o livro do mês, né? O livro do mês de novembro que nós estamos estudando, que nós estamos nos aplicando nesse livro. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Como nós sabemos, como nós já compreendemos, nós estamos inseridos, envolvidos numa guerra, né? Quer você queira ou não, você e eu fazemos parte, estamos envolvidos numa guerra espiritual, né? E como a palavra de Deus diz, essa guerra não é contra pessoas, né? Porque não é contra carne, nem contra sangue, não é contra coisas que nós vivemos, né? Não é nesse âmbito natural que nós vivemos, que nós ouvimos, que nós enxergamos, né? É uma guerra espiritual, contra hostes espirituais, né? Contra poderes das trevas nas regiões celestes. E como não se trata de uma guerra física, nós não lutamos com armas físicas. Nós não lutamos com armas naturais, nós não lutamos com o nosso intelecto, com os nossos argumentos humanos, né, com o nosso conhecimento humano, né, e nem com coisas físicas, palpáveis, que nós podemos ver e enxergar. Nós lutamos com armas espirituais. É uma guerra espiritual e nós precisamos estar equipados e preparados e lutar também de forma espiritual. E eu quero compartilhar com você três passos, né? 3 verdades, 3 regras que nós precisamos conhecer a respeito da guerra espiritual, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ser bem-sucedidos nessa guerra que todos nós estamos envolvidos. O primeiro passo é fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, que é o que o versículo 10, que nós acabamos de ler, diz. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é que a gente não vence essa guerra espiritual com a nossa própria força. Nós só vencemos se nós estivermos fortalecidos no Senhor, só se nós estivermos em Deus, só se nós estivermos em Jesus, próximos dele, né? Compreendendo a vontade dele, que a gente vai vencer essa guerra. Então não seja forte na sua própria força, seja forte no Senhor. A força e o poder que nós precisamos para essa guerra, para essa batalha, vem dele. Então nós precisamos nos fortalecer nele, estarmos cheios da força dele, porque com a nossa força, com a nossa capacidade, nós não vamos conseguir vencer essa guerra, essa batalha. O segundo ponto é se revestir de toda a armadura de Deus. Quando um soldado vai para a guerra, e agora eu estou falando de uma guerra física, uma guerra natural, um soldado não vai despreparado, né? Ele não vai de calça jeans e camisa de malha. A gente vê que os soldados vão completamente preparados, equipados, né? Com armas de defesa, né? Com roupas que lhe protegem, né? E também com armas para atacar, para combater, né? Eles vão todos preparados para uma guerra. Isso falando agora na nossa época atual, e também de guerras que às vezes nós vemos em filmes, né? De guerras antigas, de tempos atrás, mesmo com as armas, né? Muito mais não tão atuais, mas eles iam com armaduras, né? Eles já tinham todo um preparo para ir para a guerra. Ninguém vai para a guerra despreparado. Então a gente, na nossa guerra espiritual, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Essa armadura está descrita aqui nesses versículos seguintes,
depois você leia com calma, depois você entenda, estude cada componente dessa armadura, e mais do que compreender, nós precisamos tomar posse, nós precisamos se apropriar dessa armadura que o Senhor disponibiliza para nós. Nós nos revestimos dela através da fé, né? Através do conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa se apropriar com autoridade dessa armadura que o Senhor tem disponibilizado para todos nós. Nós, crentes, servos firmes, servos fiéis ao Senhor. Então a gente precisa, nessa guerra, primeiro nós precisamos se fortalecer no Senhor. Segundo, nós precisamos nos revestir dessa armadura, porque um soldado não pode ir para a guerra despreparado. E o terceiro, nós precisamos estar firmes no dia do teste, ou seja, estar firmes no dia mau, né? E o dia mau chega, infelizmente chega. Eu não estou aqui pregando uma maldição, rogando praga, muito pelo contrário. A própria palavra de Deus diz: fique firmes, resistir no dia mau. O dia mau chega. E o que é o dia mau? Embora essa guerra seja espiritual, ela reflete, né? Ela traz consequências pra gente na nossa vida natural. Às vezes o seu dia mau vai ser um problema no seu casamento, vai ser uma dificuldade no seu emprego, vai ser um problema financeiro, vai ser uma enfermidade de saúde, né? Vai ser um plano, vai ser algo que você estava pedindo a Deus, que você estava buscando, que você estava se empenhando para fazer, para realizar, e essa coisa não aconteceu, né? Um sonho se frustrou, um plano que não deu certo, e isso gera tristeza, né? Gera decepção, às vezes a perda de um ente querido. Tudo isso é dia mau, né? São dias que a gente não planeja viver, não planeja passar, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa resistir, que a gente precisa estar firme nesses dias maus. Então a gente precisa se fortalecer no Senhor, porque só com Ele que a gente vence essa batalha. A gente precisa estar revestido da armadura de Deus, e a gente precisa se manter firmes. A gente não pode recuar, a gente não pode desistir quando o dia mau chega. E aí a gente vai conseguir vencer, ter êxito, ter resultado nessas batalhas espirituais que todos nós atravessamos. E o melhor disso tudo é que nós temos sempre o nosso Deus, o capitão de guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, né, para atravessar, para lutar, para vencer todas essas nossas batalhas. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te dando cada dia mais força, mais sabedoria, que você se fortaleça cada dia mais em Deus, para poder estar firme, para poder resistir no dia mau. Deus te abençoe.